Olá, amigos, muito bom dia, tudo bem? Então, foi uma semana boa, uma semana assim que você foi pressionado. E como é que você reagiu diante da pressão? E se não foi nessa semana, em algum outro momento, como é que você reagiu? Será que você já teve alguma experiência de fraquejar quando, assim, estando sob pressão? Você acabou se decepcionando com você nesse momento? Às vezes acontece, né? A gente gostaria de agir de um jeito e age de um outro. Enfim, a Bíblia tem a história de uma pessoa que é um exemplo a respeito disso, Pedro. E apesar de ele ter convivido com Jesus, ele ainda andava sempre muito confuso, sabe? Porque a convicção dele não estava ainda muito boa, não. Ele se deixava levar pelas suas emoções, ele falava sem pensar, atropelava as situações com suas opiniões, agia de uma forma imediatista. Ele pensava na sua posição como líder ao lado do mestre, mas é por isso mesmo que quando ele recebeu uma advertência de Jesus, ele ficou muito frustrado, porque ele achava que não tinha motivos para o mestre lhe dar uma advertência. Então ele se sentiu assim, ofendido, e ele ficou desanimado, chateado com o mestre, né? Porque o Senhor havia dito que Pedro negaria o Senhor no momento e faria isso por 3 vezes. Ele disse, mas como? Eu faço tudo pelo mestre, como que eu vou negar? Como que o mestre pode estar dizendo um negócio desse? A gente às vezes não dá bola para as advertências de Deus, mas a gente precisa prestar mais atenção. Porque o Senhor sabe da nossa, assim, a nossa fraqueza, a tendência, né? De às vezes não ser firme quanto deveria e de a gente estar mais alerta a respeito das coisas e a respeito de nós mesmos, para não chegarmos ao ponto de ficarmos decepcionados e agirmos indevidamente diante de uma pressão. Pedro só compreendeu a realidade das palavras de Jesus quando ele viveu aquela situação. E ele ficou pensando, mas como é que eu pude negar Jesus, gente? E o coração dele, naquele momento, ele estava dividido, por isso que ele fraquejou. E aqui vale mais uma coisa para a gente se lembrar. Quando a gente não é convicto naquilo que o Senhor fala e se deixa levar mais por aí pelas coisas, pelo que os outros vão pensar e tudo mais, a gente vai fraquejar. Diante do olhar de Jesus depois daquele momento, quando ele olha para Jesus, depois dele ter negado o Senhor, vendo aquele olhar amoroso e terno, Pedro ficou tão constrangido, ele foi tão dominado assim pelo remorso que ele saiu para chorar. Mas naquele choro houve sinceridade, houve reconhecimento da fragilidade dele, houve um pedido sincero de perdão que ele decidiu reparar aquele erro. Mas sabe o que aconteceu após isso? Ele não sentia mais confiança, ele não se sentia digno para voltar e ser aquele pescador de homens que o Senhor tinha chamado ele para ser, de ser um grande pregador. Mas Jesus, que é sempre o Deus das segundas chances, Deus acredita em nós quando nós nos entregamos a Ele. Então ele foi atrás de Pedro e deu para Pedro uma outra oportunidade para ele se reafirmar, para ele reafirmar a sua entrega. E depois disso a gente vê um Pedro muito intrépido como orador, ali naquele Pentecostes, né, onde mais de 3 mil pessoas foram convertidas. Ele se transformou num líder muito destemido. Sabe, amiga, eu não sei. A graça de Jesus está aí para nos levantar, para nos ajudar. Então, não desista quando você estiver sob pressão, tá? Não pense em desistir, não desanima se você, de repente, no momento de pressão, você vacilou. Siga os passos de Pedro, se arrependa. Veja a sua fragilidade e se apodere da força que Deus quer dar. E aí, sim, você vai ter certeza que vai se tornar um vencedor. Vamos orar. Deus querido, nesse momento nós queremos nos apoderar da sua força para sermos pessoas decididas e vitoriosas em cada momento da nossa vida, especialmente nos momentos de pressão. Obrigada por isso, ó Deus, por Jesus. Amém. Ótimo dia, gente. Até amanhã. Tchau.